A forma como Nísia Floresta retratou sua vida sugere que tinha uma necessidade profunda de cuidar de sua imagem pública. Por isso, teve a excessiva cautela de não escrever nada que pudesse comprometê-la. É difícil fazer um diagnóstico dessa vigilância incessante. Ela provavelmente se atrela à necessidade de criar uma visão de si que negasse as muitas acusações sofridas por ter ultrapassado os limites morais impostos às mulheres. O fato é que a história de Nísia Floresta não se esgota com suas biografias. Uma primeira tarefa necessária para começarmos a compreendê-la talvez seja desconstruir a personagem que ela própria quis forjar e que ganhou asas com as suas biografias. 1, 2, 3. Hoje eu falo de Peregrinas de Outrora, Viajantes Latino-Americanas no século XIX, de Stella Maris Catena Franco. Essa é uma publicação da editora Mulheres, de 2008, e entra também no meu projeto de apresentar para vocês os livros dessa editora. Uma das notícias mais felizes desse segundo semestre de 2025 é o retorno da editora Mulheres. Eles vão vender os estoques das publicações que havia, vão relançar essas obras preciosíssimas. Eu tenho uma playlist aqui no canal só apresentando obras dessa editora que eu possuo, que já estudei aqui no meu arquivo, né, no meu acervo de livros. Pois bem, essa é uma publicação de 2008 que se baseia na tese de doutorado da Stella Maris, que foi defendida em 2005 na Faculdade de História da USP, sob orientação da professora Maria Lígia Coelho Prado, que assina a apresentação dessa obra, e o texto de orelha é assinado pela professora Leila Metzan Alegrante. Bom, o trabalho de pesquisa da Stella Maris, que deu origem a essa tese de doutorado, que deu origem a esse livro, ele primeiro começou como um trabalho de se perguntar como os intelectuais latino-americanos do século XIX reagiram às imagens que eram criadas pelos intelectuais europeus sobre a América Latina naquele tempo, em que medida essas imagens refletiam uma ideia hierárquica, de hierarquia de valores, e em que medida essa hierarquia foi absorvida pelos intelectuais latino-americanos e se refletiu em um conteúdo simbólico na escrita sobre seu próprio continente. E aí esse tema de pesquisa foi se afunilar para a pesquisa voltada para o olhar das mulheres do século XIX, das mulheres latino-americanas do século XIX. E a Stella Maris, então, elegeu 3 escritoras representativas desse olhar, e essas autoras foram a cubana Gertrude de Avellaneda, a argentina Eduarda de Mansilla e a brasileira Nísia Floresta. Por isso acho que é interessante também a leitura dessa obra para quem tem estudado Nísia Floresta, no PKI, no vestibular, enfim, quem tem interesse na obra dela, na biografia dela. Eu acho que esse é um bom livro. E eu reli agora para fazer esse vídeo, né, apresentar essa obra da editora Mulheres. Eu acho uma das obras mais gostosas que eu li dessa editora, e uma das obras que tem um olhar muito atento, muito afiado, especificamente para a obra e para a vida, e para a representação da vida da Nísia Floresta. E por isso esse trecho que eu li para vocês aí no início desse vídeo, que diz respeito a um dos subcapítulos que tratam da Nísia Floresta. Essa obra é organizada em 4 capítulos, e cada capítulo é dividido em 3 subcapítulos. Cada subcapítulo se volta então para uma das escritoras estudadas. No primeiro capítulo, a Stella Maris vai se voltar sobre a trajetória de vida dessas escritoras, e ela vai abordar os temas da biografia, da autobiografia, da utilização de textos, de escritas de si, né, memórias, cartas, diários, autobiografias, nos estudos históricos, problematizar toda essa questão, e vem focar num ponto interessante, que é a maneira pela qual essas escritoras construíram suas imagens, ou tentaram construir, e comparar essa maneira com a forma como suas imagens foram depois
postumamente construídas, conformadas. E aqui a Stella Maris vai usar tanto textos autobiográficos dessas autoras, como textos de pessoas que conviveram com elas, como textos muito posteriores de biógrafos posteriores, e problematizar toda essa questão. E é interessante especificamente no ponto que ela aborda Nízia Floresta, em que ela vem problematizar, né, as biografias, ou o tom que as biografias adotaram para analisar essa figura, e em que medida esse tom é dado pela própria Nízia na forma como ela tentou conformar sua imagem póstuma. No segundo capítulo, ela vem então analisar especificamente os relatos de viagem produzidos por cada uma dessas autoras, dizer o contexto de escrita e o contexto de publicação desses relatos, muitas vezes foi diferente. Em que medida esse contexto de publicação de escrita determina o conteúdo e a forma desses relatos. Ela vem analisar os formatos utilizados, né, trecho de carta, trecho de diário, o que é memória, o que é relato de viagem. E vem também analisar como esses relatos de viagem se conformam dentro da obra dessas escritoras e como eles dialogam com outros relatos de viagem que conformam o cânone, né, dos relatos de viagem da época, enfim, como as escritoras leram esse cânone e como ouviram. Isso é parte do interesse de pesquisa da Stella Maris, né, como que essas escritoras adaptam esse cânone que era europeu e adaptam o olhar trazido para esse cânone para um olhar latino-americano, especificamente feminino. No capítulo 3º, a Stella Maris vai afunilar ainda mais a análise e estudar em que medida cada uma dessas escritoras absorveram ou não, subverteram ou não o discurso sobre a condição da mulher no século XIX. E a Stella Maris faz isso não apenas com base na leitura dos relatos de viagem estudados aqui, como também de outras obras produzidas pelas autoras, ficcionais ou não. Então é muito interessante também para quem quer fazer uma leitura das obras da Nízia Floresta, e aqui a Stella Maris vai se fixar especialmente na obra ensaística da Nízia Floresta. E o último capítulo, a Stella Maris então vem analisar a forma como essas autoras construíram um olhar sobre a Europa, e no caso da Eduarda Mancilla sobre os Estados Unidos, com relatos de viagem dela sobre os Estados Unidos. Então vai analisar as representações da Europa e dos Estados Unidos sob o ponto de vista de mulheres latino-americanas. Em que medida essas representações absorvem ou subvertem imagens que os europeus e os americanos tinham de si mesmos, e em que medida essas representações trabalham com os conceitos que eram utilizados para representar os latino-americanos, né? Uma oposição entre natureza e civilização, ou uma construção dos conceitos de civilização ou civilidade, né? Quando se pensa nos Estados Unidos ali, civilização como progresso, mas civilidade como cultura. A Eduarda Mancilla, por exemplo, ela vai representar os Estados Unidos como uma nação americana que teria alcançado o grau de civilização, de progresso dos europeus, mas não tinha alcançado ainda o grau de civilidade, de cultura dos europeus, enfim, essas questões. Então, como esses conceitos criados pelas narrativas europeias, principalmente sobre a América Latina, são apropriados ou subvertidos pelas autoras quando olham para fora, quando olham para a Europa e para os Estados Unidos. Em cada um dos capítulos, o que a Stella Maris faz muito bem é problematizar um tópico bastante específico, por exemplo, o tópico da natureza das fontes, do papel do historiador, o tópico da construção de imagem de uma mulher naquele tempo, quais os fatores estavam em jogo na construção dessa imagem, em que medida a mulher tinha autonomia para influir na construção dessa imagem, que escolhas ela fazia tendo em vista esses fatores que conformavam o papel que ela tinha que adotar na sociedade, no âmbito público e no âmbito privado, em que medida essas esferas conversavam, a esfera privada, tida como especificamente feminina, e a esfera pública, em que medida a viagem e o relato da viagem e a visão exposta nesse relato, a representação de si e do outro, conversam com esses fatores que conformavam o papel social da mulher na sociedade, conversam com a biografia, a trajetória literária dessa autora, com a imagem que ela queria fazer de si mesma, ou precisava fazer de si mesma.
e problematizam também um ponto que me interessa, que é o ponto das escritas de si, o relato de viagem dentro desse gênero de escritas de si, e em que medida ele se parece com outros gêneros da escrita de si e se destaca de outros gêneros de escrita de si. Então, ela vem discutir conceitos de memória, de autobiografia, biografia, a natureza desses textos como fonte da história, e também a natureza específica do que é um relato de viagem dentro de todas as escritas de si, né? O que difere, por exemplo, um texto de memórias de um texto de relato de viagem, esse tipo de discussão que eu acho interessante. E é um livro delicioso de se ler, especialmente para quem gosta do tema da história, a história das mulheres, né? A história das mulheres latino-americanas. E ele vem discutir muito também a condição da mulher naquele tempo, especialmente da mulher escritora, né? E como estava marcado por uma tensão entre opostos vistos como separados, não só a esfera privada e a esfera pública, como mulher esposa, mãe, e mulher escritora como profissão, a carreira e a vida como esposa, como mãe, enfim. Então é interessante como ela trabalha esses elementos que conformavam e conformaram a vida das três mulheres analisadas aqui. E é um texto também muito importante de ser lido para quem, especialmente quem quer estudar Anísia Floresta e quer estudar essas outras escritoras. Eu particularmente não tinha lido nenhuma obra de ficção escrita por elas, Eduarda Mancilla e Gertrudes de Avellaneda, mas já fiquei muito interessada para ler as obras que elas produziram. E também achei muito interessante a análise que a Stella Maris fez das obras de viagem, especificamente aqui da Anísia Floresta. Eu já falei para vocês aqui do relato de viagens que ela fez, Itinerária Viagem à Alemanha, que foi também publicado pela Editora Mulheres. Mas ela também tem um texto muito longo e muito interessante que ela fez sobre a viagem que ela fez para a Itália, 3 anos na Itália. Esse texto é publicado em 2 partes, e a primeira parte se encontra publicada numa edição de 1998, eu vou ver se eu faço vídeo também, porque eu tenho essa edição, e recentemente a segunda parte também foi traduzida. Então é possível ler esse texto em português hoje, porque havia sido publicado originalmente em italiano. Então eu acho muito interessante a leitura que a Stella Maris faz desses textos de viagem da Anísia e de outros textos também, para costurar a visão da Anísia sobre a mulher, né? Especialmente os textos ensaísticos dela. Bom, esse era um vídeo curtinho que eu tinha para falar sobre esse livro. Estou muito feliz com o retorno da Editora Mulheres, então se tem algum livro da editora que vocês queiram que eu comente aqui, tem bastante coisa dessa editora que fez parte da minha formação, né? Então eu li muita coisa dessa editora, por isso eu tenho aqui. E então, se vocês quiserem algum livro específico, que porventura eu tenha, eu posso falar aqui para vocês. Fiquei um tempo sem fazer vídeo porque foram as minhas férias e eu viajei para o Brasil. Fiz uma viagem maravilhosa para o Brasil e voltei agora. O Brasil ainda está em mim, ainda não me despi da skin brasileira. E então é legal voltar e falar de um livro brasileiro também, um livro de viagem ainda por cima. Eu acho muito interessante essa questão dos relatos de viagem e como mulheres, escritoras do século XIX, que fazem um gesto transgressor que é viajar, né, sozinhas, ainda somam a esse gesto transgressor o ato de publicar seus relatos, né? E como elas, diante da condição, como eram julgadas naquele tempo, conjugam esses fatores transgressivos com a absorção que elas fazem do cânone de sua época, né? Não só o cânone literário, mas o cânone da literatura de viagem. Bom, é isso, já falei demais, eu quero diminuir a extensão dos meus vídeos, fazer vídeos bastante sintéticos sobre as obras e talvez escrever melhor sobre elas no meu blog, com mais extensão. Vou ver se eu crio um ritmo para fazer isso. Então, falei demais, espero que vocês tenham gostado, que se interessem pela obra, estará à venda pela Editora Mulheres, com certeza. E eu vejo vocês então no próximo vídeo, no próximo livro.